Ana, bom dia, obrigado por sua presença, ter aceito o nosso convite. Bom, é uma das profissões mais nobres que nós temos, a enfermagem. Como é que você vê a atuação desse profissional? Por que ele é tão importante para a área da saúde? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O profissional de enfermagem é uma das primeiras pessoas com quem a gente tem contato. Antes mesmo da gente nascer, a gente já está tendo esse contato com ele durante o pré-natal, no momento do parto, na infância inteira, adolescência, na hora que a mulher engravida, em todos os momentos que a gente adoece, na hora que a gente vai no posto de saúde para fazer uma vacina, uma consulta de rotina. Então a gente começa com ele e termina com ele. A gente nasce, vive e parte dessa vida é nas mãos de um profissional de enfermagem. Então é um profissional de extrema importância e presente na vida de todo mundo. E Ana, a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, já são 25 anos de carreira, não é mesmo? E nessas 2 décadas, né, quais são as principais mudanças, os principais avanços que você tem visto a enfermagem passar? A gente teve muitos avanços, né? Especialmente na área da tecnologia, na composição das equipes, que eram muito reduzidas e que ainda estão reduzidas pela grande demanda, né? Já que a gente vê todo mundo nascer, vive com as pessoas e participa da morte de todo mundo, precisa de muita gente para trabalhar. Então ainda nós temos uma grande demanda, muitos profissionais fazendo dupla jornada de trabalho, mas na área da tecnologia a gente avançou bastante. Então agora o grande trabalho é a parte de humanização, que a gente nem gosta muito de falar humanização, que parece uma coisa estranha, né? Mas o que a gente gosta que as pessoas entendam é que tem uma sobrecarga de trabalho que muitas vezes a gente acaba não descontando no paciente, mas fica visível o quanto a gente fica cansado. Por mais que a gente goste, e a grande maioria das pessoas que trabalham nessa área, tanto da medicina quanto da enfermagem, tem uma grande motivação para trabalhar nisso, porque é um trabalho muito gratificante. Apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, é um trabalho que tem um resultado fantástico, né? Então a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, mas existe toda essa circunstância que a gente ainda tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar isso. Eu vou fazer uma pergunta fora do nosso roteiro aqui, porque você disse que você lida com a vida e com a morte, né, Ana? Como que é essa relação, né? Porque você vê um momento de alegria quando você vê ali os bebês chegando, quando você leva para a mãe, aquela alegria e tudo mais, mas você também lida com esses momentos tristes da vida humana, né? Que é com a morte de uma pessoa. Por exemplo, como foi a sua reação no seu primeiro caso em que você viu uma pessoa ali morrer com você ou perto de você? Como é que foi isso aí? Como é que é lidar com a vida e a morte, né? É uma coisa interessante, imagino eu. Eu acho que é sagrado, né? E é isso, a vida e a morte o tempo todo. A minha primeira experiência com a morte foi de um bebê de 11 meses, que tinha morrido afogado em uma piscina. Então não tem como você não se envolver com tudo isso. Verdade. Emocionalmente você vai se envolver sim, mas a gente precisa estar no comando da situação, porque aquela família já está muito desestruturada, por mais que seja, né, no caso de um idoso, uma doença crônica que a gente sabe que vai ter esse desfecho, que esse desfecho vai ser para todo mundo. Verdade. Né? Todas as pessoas vão passar por isso, mas a gente tenta manter o controle da situação para que a gente de fato consiga fazer o que a gente precisa fazer. Mas não é fácil, é muito difícil sim. A gente não acostuma com isso, ao contrário do que todo mundo pensa. A adrenalina fica lá em cima, porque a sua competência ela vai determinar se aquela pessoa às vezes vai viver ou morrer. A sua competência vai determinar se ela vai ter um bom prognóstico de vida. Alguns minutos que a gente perde, se a gente não tiver isso bem claro dentro da cabeça da gente, eu posso sequelar ele para sempre. Então, o nível de tensão é muito alto. A gente sempre está com um nível de adrenalina muito alto. E a adrenalina é viciante. Então, não que a gente goste de ver ninguém sofrendo, muito pelo contrário. A gente quer fazer tudo que a gente puder, porque nem tudo a gente pode. Tem coisa que a gente vai poder fazer e tem coisa que a gente não vai conseguir fazer. Mas a gente sempre quer que tenha um bom desfecho para todo mundo. E até na hora da morte, a gente quer que a morte seja respeitada, como ela tem que ser, né? Mas a adrenalina sempre tá alta. É que nem um corredor de Fórmula 1. Ninguém tá ali
zen, não tem essa possibilidade, né? E Ana, falando da formação dos novos profissionais, né? Como que é a formação, como que você vê hoje a formação do profissional, e tanto da parte técnica, né, que as aulas ensinam, mas também como isso que você falou, né, de saber lidar com a adrenalina, também saber lidar com as pessoas, momento bom, momento ruim das pessoas. Na sua visão, como é que é a formação hoje desses novos profissionais? Assim, vamos falar por nós, né, pelo Senac, que a gente tem uma preocupação muito grande em trabalhar o conteúdo para que ele tenha conhecimento e saiba exatamente o que ele está fazendo e o que ele tem que fazer. A gente trabalha a parte da habilidade para que ele desenvolva competência para desenvolver as atividades que ele tem que fazer, e a gente trabalha muito a atitude. Então a gente fala que é um conjunto, é o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Então a atitude, ela faz parte de todas as aulas. Todo dia a gente vai começar essa aula falando de como tratar o outro, como suportar toda essa carga de adrenalina que a gente vai viver no dia a dia do nosso trabalho. Então nosso enfoque é esse, é preparar uma pessoa de uma forma holística, como um todo, como um ser humano que vai cuidar de outro ser humano. O slogan da enfermagem é gente que cuida de gente. Então, primeiro eu me preparo, para depois eu preparar o nosso profissional para que ele consiga atuar da maneira mais responsável e competente possível. O avanço na área da tecnologia está muito grande, a gente tem muitos recursos hoje em dia que a gente não tinha. Agora a gente está focado bastante nessa parte, né, que a gente diz humanização, mas que na verdade é você saber lidar com toda essa velocidade que as coisas mudam e que a gente tem que acompanhar, e sempre tentando buscar e prestar o melhor atendimento possível, né? O dia do enfermeiro, da enfermeira, foi no dia 12, foi no sábado, e no dia 20 é dia do técnico da enfermagem. E justamente nesse período aí de uma semana, o Senac tem uma semana de atividades aí, né? Aqui já é, se não me engano, já é a 10ª semana, né, que o Senac realiza. Fala um pouquinho pra gente o que é que vai ter, como é que vocês estão preparando essa semana aí da enfermagem. Então, a gente, pensando no avanço que teve durante, são 70 anos de enfermagem dentro do Senac. Então a gente pensou em fazer um histórico e ver o que aconteceu nesses 70 anos, como que as coisas foram mudando e se adaptando conforme a necessidade do mercado. E no dia 15, amanhã, a gente vai ter uma palestra com a doutora Irene Bachega, que é enfermeira do Centrim, uma das mais que está trabalhando há mais tempo em atuação em Bauru. E ela foi uma das primeiras enfermeiras que deu aula no Senac, então ela vai contextualizar. E a gente vai discutir o que aconteceu nesses últimos anos dentro do curso de enfermagem. E a gente gostaria de convidar todos os nossos ex-alunos, né? Vão participar os nossos alunos e os nossos ex-alunos, para que a gente converse, né? Discuta o quanto avançou e o quanto a gente precisa avançar ainda. E quem quiser fazer as inscrições, onde pode se inscrever? É pelo site do Senac. Portal Senac, não é mesmo? Isso, Senac SP. Senac SP, você vai ter as outras informações, inclusive com os horários certinho lá da 10ª semana de enfermagem do Senac. Deixa eu aproveitar aqui a mensagem que a Carmen mandou pra gente pelo WhatsApp. A Carmen, né, Carmen de Bauru, ela fala, o nome dela é uma homenagem a uma enfermeira que cuidou muito do pai dela. E ela fala aqui, deixa um recado para as enfermeiras, né, de modo geral, repasso para você. Parabéns aí pelo trabalho, com o carinho que cuida de todos. Aproveitando essa pergunta, essa mensagem da Carmen, você ainda mantém contato, né? São 25 anos aí de trabalho, você mantém contato com as pessoas que você, por acaso, já cuidou, de filho que nasceu, de criança que nasceu? Tem contato? Você consegue manter? Sempre Ontem tem? Mesmo eu encontrei alguém. O difícil é a gente conseguir gravar o nome. É muita gente, né? E às vezes eu encontro alguém no supermercado, olha lá, a tia cuidou de você. Eu falei, ai meu Deus. Já tá um homem, né? Mas é muito difícil a gente conseguir gravar todos os nomes, todas as fisionomias, mas com certeza o tempo todo, não só com as pessoas que a gente cuida, e se a gente cuida com carinho, com certeza a gente vai ficar na memória deles para sempre. E a gente fala muito isso para os alunos, né? Você vai ficar na memória dele, então você escolhe como que você quer ficar, né? Se pro bem ou se pro mal. Mas a maioria absoluta faz um trabalho muito bacana, muito bom.
E a gente faz parte da vida deles. Não tenha dúvida. E Ana, tem uma questão que é o seguinte: a enfermeira tem que dosar muito bem aquela doçura, né? Porque ele lida com a dor das pessoas, né? E dor é um negócio que para mim é dor, para o outro pode não ser. Aquela doçura, mas também tem que ser enérgica, né? Eu já vi umas enfermeiras que elas são bravas, assim, mas tem que ser isso, né? É aquilo que você disse, né? Você tem que dosar muito bem o limite, né? Não é à toa que o Dia das Mães é perto do Dia dos Enfermeiros. É verdade. Né? Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer papel de mãe, a gente vai ter que dar chinelada. Claro que eu tô brincando, ninguém vai dar chinelada em ninguém. Mas tem que ser dura muitas vezes, firme, né? Firme com algumas tem que pessoas, ser firme, né? porque a doença é um momento que é importante na vida de todo mundo. A gente não quer ficar doente, mas a gente fica doente para parar tudo que a gente estava fazendo, e muitas vezes está fazendo alguma coisa errada, e esse momento é importante para você rever sua vida e começar tudo de novo. E tem que ter alguém firme ali do lado para te indicar esse caminho. Né? Agradeça a doença, ela é muito boa para melhorar a nossa vida. É a partir dela que a gente vai mudar nossos hábitos. Então tem que ser firme, não tem jeito, né? Muito bem. Não é que a gente é desumana, é que muitas vezes precisa dessa firmeza, né? E o recado para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem, o que você diria para quem está em casa hoje ouvindo a gente, até para o ouvinte também entender um pouco mais o trabalho do enfermeiro e da enfermeira? Eu diria que eu tenho muito orgulho de trabalhar nisso, de fazer parte de tudo isso, e todo mundo que trabalha com a gente sabe o quanto a gente se empenha e se empolga com tanta, né, com tamanha responsabilidade, e que eu queria dar um salve para todo mundo, para todas as pessoas que estão trabalhando, à noite está todo mundo dormindo e o pessoal está lá firme, dando seu plantão. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter tido a oportunidade, né, tido esse privilégio de fazer uma coisa que, além do que de fazer o que eu gosto, ainda eu sou remunerada por isso, e isso não tem preço. Então a gente tem um orgulho muito grande do que a gente faz, e eu quero mais dar meus parabéns para todo mundo que está aí lutando para que as coisas melhorem, né? Na parte de humanização mesmo, que a gente tem trabalhado bastante, porque a tecnologia ela vai avançando, independente do que a gente pense ou não, ela vai, e a gente tem que correr atrás. A parte da humanização, ela depende de um tripé, que é o programa Humaniza SUS. É a instituição dando condições financeiras, de trabalho, de material, é o profissional se capacitando o tempo todo, porque as coisas vão mudando. Então, anualmente eu tenho que participar de congressos, de simpósios para eu poder me atualizar, e é a população, é esse tripé, é instituição, profissional e população. Então, a partir do momento que a população entenda o quanto esse trabalho é a base da sociedade, como é educação e segurança, as coisas funcionam. Agora, se ficar só a cargo do profissional de enfermagem, não consegue. Então é um conjunto, a gente tem que se unir, e todo mundo, cada um dentro das suas condições e possibilidades e responsabilidade, fazer o que tem que fazer para que realmente você chegue lá, tá doentinho, e a gente consiga dar o nosso melhor. Ana, obrigado. A Ana que tem nome, né, de uma grande enfermeira, que é a Ana Nery, né, que é, se não me engano, um dos maiores nomes da enfermagem do Brasil, isso, né? É o maior. Só que você não é Nery, você é Neves, né? Ana Neves. Isso, quase. Obrigado, viu? Sucesso, que Deus abençoe muito você e tantos outros profissionais nessa área que realmente estão ali com a gente, né, no momento que a gente não queria estar, né, que é o momento de estar no hospital. Ninguém quer ficar no hospital, né? Só uma coisinha que eu esqueci de falar, favor. que a gente tem esse enfoque na doença, na morte, mas o nosso grande objetivo é trabalhar a saúde. Né? A área não é de doença, a área é de saúde. Então a gente quer mais ajudar, com o nosso conhecimento, as pessoas a terem um padrão de saúde melhor.